Está com a gente a presidente da Interfarma, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, que representa a Pfizer e a Johnson & Johnson no Brasil. Doutora Elizabeth, eu não sei o sobrenome pronunciar, não vou arriscar. Se a senhora puder me dizer o seu sobrenome, porque às vezes é espanhol, é português, às vezes a pronúncia é diferente. Então eu prefiro que a senhora diga, por gentileza. Um bom dia, um prazer falar com a senhora. Muito bom dia, Datena. Muito obrigada pelo convite. É bastante importante essa oportunidade para nós. Meu sobrenome é mais fácil do que você pode supor, é Carvalhais. Bem português, bem como se lê. Se tivesse o R aqui, é que me mandaram Cavalhais. Como eu vi Cavalhais, acho que pode ser que tenha outra descendência. Se fosse Carvalhais, eu tinha dito Carvalhais. É que o Garrafa, Tá bom. que tem 2 R's no nome, esqueceu o R. Como ele tem 2 R's no nome, ele esqueceu. Mas como ele é um menino brilhante, a gente deixa passar. É verdade. O mais importante, né? O mais importante, a coisa de uns 4, 5 meses atrás, eu falava, como falo todo dia, com o nosso correspondente em Nova York, o Barão. Ele me disse assim: ô Datena, um CEO da Pfizer me disse que o Brasil tomou a iniciativa de começar a conversar com a gente da Pfizer para vender vacinas do Brasil, para o Brasil. Inclusive a Pfizer usou o Brasil como fase de testes de laboratório para testar a sua vacina, né? Não só o Brasil, como a Argentina e tal, enfim. E eu pensei que o Brasil imediatamente fizesse um acordo com a Pfizer. Mas baseado num código de conduta da empresa, o presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas disseram que não aceitavam, porque a Pfizer não assumia as consequências da aplicação da vacina e daí por diante. Se for pensar nisso, primeiro que tem um órgão regulador que existe para ver isso, se a vacina tem condição de ser aplicada ou não. A partir do momento que está aprovada pela Anvisa, a Anvisa assumiu a responsabilidade de que a vacina é, no mínimo, segura. Então, se tem um órgão regulador, por que é que quem está vendendo a vacina tem que ter... Eu não estou defendendo a Pfizer, não, vale para todo mundo. Tem que se apresentar como possível culpado por casos que não deem certo. Aspirina, às vezes, você toma e morre. Qualquer remédio que você toma, você pode ter... Você vê bula de remédio que você não passa perto do remédio. E se tem um órgão que aprovou, se a Anvisa aprovou, por que tem que ter esse código tão grande aí? Bom, mas enfim, a gente se amarrou na AstraZeneca, que não está entregando para a unidade europeia e não vai entregar no segundo semestre, só vai entregar metade do que prometeu para a unidade europeia. Se não vai entregar lá, imagina para nós aqui, né? E a Coronavac também há dificuldade, porque os chineses estão usando a Coronavac, tem dificuldade de insumo e daí por diante. Então a gente se atracou em 2 vacinas e perdeu o bonde da história, até com a vacina russa e com a da Pfizer e Johnson & Johnson também. Em que pé anda essa situação e por que houve tanta demora do Brasil em tentar chegar a um acordo com a Pfizer para conseguir essas vacinas que são comprovadamente seguras e parece que até eficazes contra a variedade, essas variantes do coronavírus? Muito obrigada pela pergunta, Datena. Bom dia a todos. Eu acho que o que é mais importante a gente situar, localizar, é que nós estamos, desde o início de 2020, nós enfim, o planeta inteiro, na administração de uma crise de ordem extremamente grave. Extremamente grave. Então, se a gente fizer facilmente uma relação qual é a demanda e qual é a oferta, já dá para entender bastante coisa. Então, a Organização Mundial de Saúde sugeriu, vários países acompanharam, inclusive o nosso, em vacinar 60% da sua população. Então, 60% da população global de 7 bilhões e 500 milhões de seres humanos são 4 bilhões e 500 milhões de pessoas que necessitam vacina. Jamais, em qualquer circunstância, se enfrentou, se deparou
com uma demanda dessa natureza. Então, o mercado mundial hoje tem a Coronavac, os chineses, os russos, dos quais, inclusive, cito aqui que não posso comentar porque não fazem parte do nosso grupo de associados. E aí temos Pfizer, Janssen, Moderna. Então, qual é a dificuldade maior na nossa interpretação nos laboratórios é a entrada na vacina. A entrada na vacina ela é extremamente disputada por todos os mercados, razão pela qual foram os governos, num acordo com a OMC, nesta primeira fase, que os governos são os compradores, os governos são os clientes, nenhum outro cliente mais nessa fase. Bom, rapidamente, você citou a AstraZeneca é associada à nossa, a AstraZeneca tem um modelo diferenciado no relacionamento comercial. A AstraZeneca fez uma parceria com a Fiocruz, é que vai vir a produzir as vacinas, o risco é da Fiocruz, está tudo ótimo. Fez aqui e fez na Índia. Todos os outros fornecedores, e eu acho que agora a gente já pode confortavelmente indicar para os comunicadores, imprensa, que nós podemos tirar a Pfizer como referência. Nós estamos falando de todos os outros fornecedores do mundo. Agora eu acho que eu entendi. Eu posso embutir uma pergunta, a senhora termina, claro, mas claro, depois... Claro. É porque, pelo que a senhora está dizendo, porque eu presto atenção no que as pessoas falam. Normalmente quem entrevista não presta muita atenção na resposta e fica esperando para fazer pergunta da pauta. Mas a Pfizer tem intenção de abrir alguma fábrica no Brasil? Não, a Pfizer já tem fábricas no Brasil. Para vacina, planta para vacina. A Pfizer é uma grande produtora de vacinas. Mas, respondendo a sua pergunta, nesta fase, tem que adaptar, a fabricação não... Sim, porque a demanda é gigantesca. A demanda é enorme. Então, mas nessa fase não prevê uma planta especificamente para a produção da vacina da coronavírus. Tem que comprar mesmo. Não. Nessa fase não dá, até porque, Datena, não tem volume de matéria-prima, não tem como a gente... Existem várias... O Brasil é um grande especialista em vacina. Não tem tal de IFA e não tem tempo, né? Não tem. Então, voltando na problemática, então, dos contratos diretos de compra e venda com governos, inclusive o nosso, quando você faz um contrato num país, você pode, enfim, detalhar de várias maneiras, a empresa é sempre responsável, mas o cenário não é esse, é um cenário de crise extrema. Então, seja Pfizer, Janssen, Moderna, a própria AstraZeneca, essas empresas estão fornecendo para 70 países, 80 países, 110 países. Então, para facilitar, para harmonizar e poder produzir rápido, algumas cláusulas, e poucas, elas são dispositivos, condicionantes legislativos que estão em 100% dos contratos globais, em todos. Você citou um comentário que eu faria com certeza. Então, o que é que esses dispositivos dizem? Se houver um efeito adverso, o governo vai se responsabilizar, vai controlar. Bom, o primeiro ponto, que é bastante razoável, de acordo com a OMC, são governos que vacinam. Então, os governos nós estamos vendo em São Paulo, as pessoas entram no site, elas fazem seu cadastro, elas vão ser agendadas, tem um nome, tem um CPF, tem um estado que mora, a rua que mora. Então, o Estado, em qualquer parte do mundo, tem 100% das informações daquele indivíduo vacinado. As empresas não detêm essa informação. Então, se você se vacinou, aí, de repente, você aparece com algum pequeno efeito, porque a experiência até o momento mostra, isso é um dado absolutamente público, não houve nenhum efeito grave de qualquer vacina. Você não sabe se foi da vacina, se foi porque a sua comorbidade aconteceu, se foi porque você também está pegando outro problema, ou se você escorregou e caiu e o braço ficou roxo. Então, o governo é a entidade que pode
controlar melhor isso do que as fabricantes que não sabem nem onde está o consumidor. E atrelado a essa causa, tem também, então, a proposta que já está no mundo inteiro, de a geração de um mecanismo de financiamento. Pode ser um fundo, pode ser um seguro, para justamente remunerar a recuperação desse específico paciente. Diga, você quer perguntar alguma coisa? Não, é que o Congresso vai se reunir, absolutamente para confirmar esses detalhes todos aí para a criação desse seguro e daí por diante. Mas eu entendo que a partir do momento que, fora de pandemia, qualquer remédio que você toma, você tem, repito, bulas quilométricas que te dão efeitos colaterais. Está lá o efeito colateral, que pode ser, olha, o seu dedão do pé vai tremer. Ou então, olha, você vai ter um infarto. Olha, você pode ter, em 1000 casos, teve um caso de acidente vascular cerebral. E daí por diante. Agora, isso é aprovado pela Anvisa e é vendido nas farmácias. E as pessoas vão lá e compram o remédio e tomam o remédio, porque o risco tem que ser assumido. Né? Porque se não tomar o remédio, morre da doença. Ou sente dor por causa da doença, ou a doença não é controlada. Eu repito, a partir do momento em que a Anvisa aprova uma vacina para ser utilizada de forma generalizada no Brasil, e a primeira que vai ser aplicada dessa forma, se chegar a vacina, é a pergunta que eu vou fazer na sequência, na América Latina, a primeira autorização que o presidente da Anvisa que me falou isso, que é a primeira autorização na América Latina, que a Pfizer conseguiu, e o Congresso deve referendar. Não é? Eu acho que se vale por remédio que você toma fora da pandemia, a pandemia que é um assunto que está deixando, ontem eu mostrei, uma cidade de 250 mil habitantes, que pode não ser significativo o número do Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, mas na França, na Espanha, na Itália, na Bélgica, onde tem a capital da comunidade europeia, uma cidade de 250 mil habitantes é uma cidade grande, quase enorme para esse país. Com certeza. E eu mostrei a cidade inteira paralisada. E agora nós vamos ter toque de recolher aqui em São Paulo, em São Bernardo, provavelmente no estado inteiro. Então, o risco de você tomar a vacina e ter algum efeito colateral em que pese nada ter sido comprovado até agora que a vacina provocou esses efeitos colaterais, sempre teve, a pessoa tinha uma outra doença, alguma coisa que provocava isso. Eu acho que a partir do momento que a Anvisa aprovou, o cara tem que tomar e o governo tem que assumir a responsabilidade, porque foi o órgão dela que aprovou. Senão, por que tem Anvisa? Para que tem Anvisa para aprovar? Essa é a minha opinião. Eu não precisava de Congresso se reunir e tal, porque Congresso também caiu no Congresso, que eles vão aprovar porque a situação é muito grave, mas caiu no Congresso aquele jogo político, aquela história que não interessa a ninguém. Agora, a pergunta que eu faço à senhora, a partir do momento que o acordo, acho que vai ser assinado hoje o acordo, é isso? O acordo deve ser assinado com a Pfizer hoje. Essa é a informação que eu tenho aqui. Não sei se é correta, porque eu acordei agora, não li nada. O acordo deve ser assinado hoje. Mas a partir do momento que o acordo for assinado, a Pfizer tem como entregar algumas doses da vacina e quantas, mais ou menos? Tá. Muito obrigada. Muito obrigada também o comentário sobre a Anvisa, que é exatamente isso mesmo, uma agência reguladora alinhada às 3 primeiras do mundo. Hoje, na realidade, eu vou inferir. Eu não trabalho na Pfizer, quer dizer, eu tenho limites para falar de algumas condicionantes contratuais da Pfizer. Nós temos numa etapa um pouquinho anterior, que é a negociação de um projeto de lei. Essa negociação foi feita, apareceu bastante na mídia, com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o senador Randolph Rodrigues. Eles depositaram um projeto de lei ontem que dá essa possibilidade do governo assumir a responsabilidade do efeito adverso, de criar-se um recurso
para o atendimento. Esse projeto de lei vai ser votado hoje às 16 horas. E na nossa expectativa, há um grande empenho do Congresso Nacional em aprovar essa lei para que, imediatamente após, nossas empresas possam assinar seus contratos com o Ministério da Saúde. Então, nós temos a ambição, vou dizer, convicção e esperança de que esse projeto de lei passe nas duas casas ainda esta semana e que possa ser remetido à sanção presidencial na sequência. Então, isso destrava ou libera todas as empresas para assinarem seus contratos. É importante, Datena, porque o Brasil é o primeiro país da América Latina, o mais populoso. A América Latina inteira, salvo 2 países apenas, já assinou os contratos nessas condicionantes, Estados Unidos, toda a União Europeia. Então, nós estamos, nesse sentido, chegando lá, é importante, mas nós, como farmacêuticos, temos um alerta das autoridades. Nós passamos pela primeira versão do vírus e ele rapidamente, não tem um ano ainda, ele já tem uma variante, cada um denomina de uma forma, mutação, é uma cepa, mas o que interessa é que quanto mais o vírus vai mutando, ele vai assumindo novas variantes, elas são mais abrangentes e mais letais. Quanto menos você vacina, mais o vírus vai modificando. E não é porque ele quer, não. É erro genético do vírus. A variante nada mais é do que um erro genético do vírus. Ele tem um código lá, o DNA dele. Lá é 1, 2, 3, 4. E aí você não vacina. Aí o vírus vai replicando, vai pegando mais gente. E ele vai se transformando em pessoas. Como o vírus da gripe e qualquer vírus. Só que numa dessas mudanças, ele erra. Ele erra o código genético porque não tem pessoa vacinada, ele vai contaminando as pessoas. E a doença vem com tudo. E aí ele se torna mais virulento, ele se torna mais letal, que são essas variantes. Quanto mais tempo você dá para o bicho mudar, mais tempo você perde a corrida contra a Covid. Os países que estão vacinando já estão tendo resultados extremamente positivos. Então a gente tem que vacinar logo. Seria mais ou menos isso. Eu não acredito que Congresso e Câmara vão enrolar para aprovar esse projeto hoje. Eles aprovam tanta bobagem, tanta falcatrua, duvido que não aprove uma coisa tão necessária em época de pandemia. E tem mais. É interesse não só do Brasil, mas do mundo inteiro que o Brasil seja vacinado. O Brasil é um país de 250 mil habitantes, é um grande produtor de agronegócio e outras commodities e exportador, entendeu? Não interessa ao mundo um país como o Brasil doente. E nós já vamos assumir a primeira posição. Já assumimos ontem, ultrapassamos os Estados Unidos em número de casos. Né? E vamos assumir o número de mortos hoje ou amanhã, em primeiro lugar. Então não interessa ao mundo que um país do tamanho do Brasil, da importância do Brasil, com uma das 10 maiores economias do mundo, seja um país doente. A não ser que os caras fechem a gente aqui e botem o embargo e não deixem, como fizeram com Cuba por questão política. Então não interessa, enquanto houver um vírus do mundo, esse vírus vai deixar todo mundo de orelha em pé, de cabelo arrepiado. Esse é o detalhe, principalmente o Brasil. Então é de interesse também da comunidade global que a vacina chegue ao Brasil. E tomara que por todos esses motivos chegue mesmo, né, doutora? Com certeza, Datena. Eu acho que a população, o tempo passa, muito tempo em crise, e isso vai entrando no seu dia a dia e você esquece que você está na crise. Nós que eu digo é o planeta, continuamos numa crise de extrema gravidade, que vai gerando outras crises de extrema gravidade, a economia, o emprego. Então, o efeito danoso não é na área sanitária exclusiva. Então, o que as pessoas precisam aprender, e acho que até muitos não gostam de ouvir isso, mas é meu dever de ofício, esse vírus, Covid-19, quando ele entra no organismo de um ser humano, ele entra para matar.
ele vai matar, ele vai tentar matar enquanto o organismo estiver vivo. Se a pessoa tem uma imunidade maravilhosa, se pega no início, ela, graças a Deus, se dá bem. A medicina, esse esforço gigantesco da saúde, tão meritório no mundo, usa de tudo que é possível para trazer a pessoa de volta e, graças a Deus, tem tido sucesso. Mas não existe um remédio de cura para este vírus. Não existe. É tudo tentativo. Às vezes dá certo, às vezes não dá, dá num organismo, não dá no outro. Então as pessoas precisam ter consciência de que a crise não acabou. Toda essa movimentação, por que o contrato é assim? Por que tem uma cláusula no mundo inteiro? No Brasil é o pior momento da crise. Sim, para o Brasil é o pior momento da crise. É o pior. Nós vamos assumir, nós vamos pegar a taxa tétrica de epicentro da doença. Epicentro da doença é o lugar que mais tem doença no mundo. Então a gente vai tomar isso aí dos Estados Unidos, que até 2 ou 3 semanas atrás apresentava 250 mil casos por dia, né, com um volume de mortos de 5 mil pessoas, 4 mil pessoas. Em 3 semanas, isso só pode ser regra de conduta, higienização, distanciamento, máscara, com a vacina, porque nos Estados Unidos muita gente já foi vacinada pela segunda vez, com a vacina, os caras caíram de 250 mil para 59 mil. E nós ultrapassamos ontem os Estados Unidos em número de casos. E só não ultrapassamos em número de mortes por 68 pessoas. Então, graças a Deus, para o mundo, a vacina está dando certo. Com os conceitos que você deve continuar usando, mesmo depois de imunizado, de distanciamento social, de lavar as mãos, higienização e máscara. Você não pode esquecer de jeito nenhum. Para não virar, como a gente viu em Araraquara, quando eu mostrei aquelas cenas de Araraquara, eu não pensei que fosse viver para ver uma cidade de 250 mil pessoas com quase ninguém na rua, 3 pessoas, ou 2, 3 carros. Parecia coisa de filme ou documentário de fim de mundo, que as pessoas, aliás, adoram fazer. Ou é meteoro, ou é vírus, sempre tem esses filmes, mas parecia que a gente estava vivendo aquilo ao vivo. Eu botei uma moto rodando lá, quem botou foi o Maurício Stout, a melhor equipe técnica do Brasil. Nós botamos a moto rodando Araraquara, que tem 250 mil habitantes, não tinha uma alma viva na rua, não tinha ninguém. Tudo parado, mercado parado, só entrega delivery a partir de hoje, ônibus parado. Então, para não chegar a esse ponto, as medidas têm que ser tomadas. E a principal delas, além das regras que eu já citei, a principal delas é a vacina, o que vai salvar o mundo. E graças a Deus, hein? A gente tem que dar graças a Deus a esses laboratórios. É claro que eles vão ganhar, mas é a salvação do mundo. Tudo na vida é negócio, mas é a salvação do mundo. Num primeiro momento, eu acredito até que esses laboratórios não estejam ganhando o que vão ganhar na sequência, porque a pandemia é ruim para eles também, é ruim para todo mundo. Porque se o cara morre, ele deixa de ser um cliente do laboratório, não vai comprar remédio para outra doença que ele vai ter. É uma questão pragmática, é bem pragmática. Agora, dentro da forma pragmática, depois eu tenho uma pergunta importante para a senhora. A senhora pode completar, mas depois eu tenho a pergunta que eu fiz, faltou responder, porque a gente está tendo problema, inclusive, com esse negócio de demanda no mundo inteiro. Você comentou o volume, e isso sim eu posso comentar. A primeira a entrar nessa negociação, de fato, foi a Pfizer, mas hoje já tem Janssen, tem todos aí no cardápio. Mas essa negociação começou em agosto do ano passado. Então, no decorrer desse período, é natural que volumes que chegariam aqui foram reencaminhados para outros mercados. Então, cada vez que o Brasil diz não, os outros mercados ficam satisfeitos. 70 milhões de doses foram oferecidas ao Brasil. Lá em agosto, 70 milhões de doses, eu me lembro como se fosse ontem, foram oferecidas ao Brasil. O Brasil perdeu essa oportunidade. O CEO que falou com o Barão falou: nós estamos disponibilizando hoje, para assinar um contrato hoje, de 70 milhões de doses. Isso não vai chegar, porque, como disse a doutora, isso aí já foi desviado para outros países, porque quem compra primeiro tem direito primeiro a receber.
Claro. Então, hoje, também, num imenso esforço de conseguirmos o contrato, e a Pfizer conseguiu o contrato e tudo, hoje a perspectiva são de 100 milhões de doses para o Brasil. Isso na dimensão populacional que nós temos, no número de pessoas, é muito importante. É muito importante. A economia precisa andar. Bom, as pessoas precisam parar de morrer, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Mas a gente tem que curar muitas frentes. Então, é muito necessário vacinar as pessoas. Mas assinado o contrato, em quanto tempo chegaria esse volume de doses ao Brasil? Isso aí, é claro, deve ser fracionado. São 100 milhões de doses, mas tem vacina para vender para o mundo inteiro, para abastecer o mundo inteiro, para salvar o mundo inteiro. Esses 100 milhões de doses seriam fracionados. Qual seria o plano de entrega a partir da assinatura do contrato? Eu não sei se a senhora tem esses detalhes, ou pelo menos, se não tem os detalhes específicos, um número aproximado. Eu não tenho, naturalmente, os detalhes específicos, até porque a negociação ainda vai ser concluída, não é? E aí, realmente, é a empresa que deve se manifestar. Mas, sim, os volumes que ouvimos falar, eles são maiores no primeiro semestre. Então, vai haver mesmo uma tentativa de rapidamente entregar esses volumes que já passaram por quase que 2 negociações, sem uma concretização. Então, o que hoje a indústria precisa é a colaboração, neste momento, do Congresso Nacional de aprovar essa lei que apenas estipula a possibilidade desse tipo de contrato no Brasil, como houve em todos os países do mundo um dispositivo legal, e, naturalmente, temos toda a confiança na sanção do nosso presidente da República para essa futura lei. Ele assina rindo, principalmente para concorrer com a vacina da Coronavac, que é do Dória, ele assina rindo. Ele assina sem pestanejar. Por uma questão de necessidade absoluta, esse Congresso tem que aprovar isso o mais rapidamente possível. Como tem muito lobista tentando vender coisa ruim e vendendo coisa ruim para o Brasil, devia ter lobista da esperança, que é a única salvação da pátria, da lavoura, mesmo. Eu não sou representante da Pfizer, não sou representante da Coronavac, não sou representante da vacina de Oxford, mas a única forma que você tem para combater esse bicho, e está dando certo, graças a Deus, na realidade, a vacina. E quanto mais tempo você permite que o vírus se estabeleça no seu país, mais ele vai mudar para variantes que talvez a vacina não sirva mais e você tem que mudar a vacina. Esse é um quadro terrível. Então, o Congresso Brasileiro deve aprovar isso hoje, os contratos devem ser aprovados quase que imediatamente, está em regime de emergência. E a grande notícia a senhora deu, desses 100 milhões de doses, boa parte deve ser entregue no primeiro semestre, o que indica uma vacinação considerável no Brasil. Até agora a gente aplicou 6 milhões de doses e acha que já está bom. Você imagina chegando um volume de doses como esse, mesmo porque a vacina acho que já vem, não sei se já vem envasada ou se ela tem que ser envasada aqui, acho que ela já vem envasada, acho que própria para o consumo. Foi resolvida a questão da armazenagem com aquela caixinha que havia nos 70 e tal? Isso aí foi resolvido ou não? Bom, nós não temos assim os detalhes, mas sim, a Pfizer inclusive já anunciou de que eles já conseguiram outras modalidades e eventualmente temperaturas muito menos baixas, como os 70 graus negativos. Agora, o que é importante, voltando no fornecimento da Atena, é importante ter vários fornecedores numa população. O primeiro ano nosso são 126 milhões de pessoas. Então, porque se uma vacina tem que estar em 70 graus abaixo de zero, é claro que ela tem que ir para os grandes centros urbanos. Em compensação, outros fornecedores podem ir para áreas mais distantes. É o conjunto da obra que salva o país, você percebe? Porque as vacinas, elas são diferentes. Onde tem condição de refrigeração,
você tem a vacina que Claro. precisa da refrigeração. Onde não tem, mas a Pfizer estava tentando, até não sei se conseguiu, liofilizar a vacina, que é Sim. transformar em pó a vacina, que aí não É. tem necessidade dessa temperatura toda. Mas está tentando resolver de todas as formas a questão da armazenagem. Mas o de prático, Sim, que nós já entendemos, é a pergunta, ô Garrafa, você está ouvindo outra rádio? Eu já fiz a pergunta, o Garrafa mandou a pergunta que eu já fiz. Quanto tempo chegaria essa dose e de que forma chegaria? A maior parte das 100 milhões de doses que seriam adquiridas pelo governo brasileiro da vacina Pfizer, a maior parte chegaria no primeiro semestre, o que é de uma urgência absoluta. Porque, eu repito, o Brasil assumindo o primeiro lugar em termos dessa patologia é muito grave para a economia global, porque o Brasil tem parceiros comerciais importantíssimos, os dois deles são as duas maiores economias, a China e os Estados Unidos. E com um detalhe, você controlar essa doença nos Estados Unidos é uma coisa, controlar no Brasil é outra. Controlar essa doença na Europa é uma coisa, controlar no Brasil é outra. Não há aquelas regras, esses países já passaram por períodos de crise e de guerra, que o povo é muito mais acessível a lockdown, a quarentenas. O brasileiro, até pelo nosso clima, pela nossa cultura, a gente não tem muito essa história de cumprir o que o governo manda fazer. Então tem que vacinar, cara. Não tem jeito, tem que vacinar e tem que comprar vacina. Esse é o grande detalhe, a doutora está certo. Quanto mais vacina você tiver, melhor. As vacinas que suportam temperaturas mais altas, você manda para locais mais distantes que não tem refrigeração. E essas vacinas você usa, as vacinas que precisam de armazenar menos 70 ou menos 40, sei lá o quê, mesmo com a caixinha, você usa rapidamente aqui nos grandes centros e vai imunizando o país inteiro. É um país continental. É um país continental. A senhora pode fazer as colocações que faltaram nessa entrevista, mas como última pergunta, depois eu gostaria que a senhora respondesse, a senhora pode colocar o que faltou eu perguntar aqui. Mas a senhora falou de uma questão importante, né? Não tem remédio hoje para o coronavírus. Não tem remédio. Já falaram tudo quanto é remédio, desde cloroquina, azitromicina, mas hoje não tem remédio. Chegou-se próximo a um coquetel de remédios aí, que parece controlar mais ou menos também a doença, mas não tem remédio. A Pfizer, como uma das maiores, se não a maior produtora de remédios do mundo, obviamente que deve ter pesquisa já adiantada tentando produzir remédio ou coquetel de remédio. A AIDS é um vírus e não tem vacina até hoje. Mas tem um coquetel de remédios que mantém as pessoas vivas e muita gente que tem AIDS não morre de AIDS por causa do coquetel de remédios. A senhora não pode... eu acho que não, né? Porque dependeria da Pfizer responder. Mas deve ter algum conhecimento. A Pfizer deve estar adiantada também na pesquisa de algum remédio para combater o coronavírus, não, doutora? Vou entrar nisso, mas antes eu queria só fazer uma observação para não ficar um mal entendido da Atena. Essas 100 milhões de doses, elas só estão aí circulando nos noticiários, mas claro que é preciso o contrato, e a discussão contratual, em termos de entrega, de volume, de quanto, aí acontece só entre a empresa. Então, essas estimativas que a gente está torcendo para saírem assim e rápido, devem aí ser anunciadas proximamente pela empresa. Bom, claro que o que a gente precisa, o que a humanidade precisa, é o antiviral. Seria ótimo se tivesse o antiviral, que eu diria que a indústria farmacêutica pesquisa os antivirais, mas é muito cedo para trazê-los, até porque não passaram por testes, ou então isso ainda não é uma promessa nesse momento, de maneira alguma. Como você bem colocou, as vacinas elas são muito difíceis de serem obtidas. Tem dados assim que acho que naturalmente a população, a sociedade civil não conhece, mas se você voltar atrás 25 anos, 27 anos, apareceram 6 vacinas no mundo.
durante 30 anos, buscou-se a vacina contra o HIV. Ela nunca apareceu. Hoje existem o coquetel antiviral, mas também não tem ainda a cura. Se Deus quiser, virá logo. Mas não tem também a cura. Então, o que eu acho que é importante quando você põe um antiviral, uma vacina, é que, em primeiro lugar, é um conceito, a gente ouve muita coisa de tudo que é lado, mas é muito importante assimilar, entender, até apoiar, de que seja vacina, seja antiviral, é só a ciência que é capaz de resolver. Todo o resto, com o meu maior respeito, são tentativas, mas quem resolve é a ciência. É conhecimento científico para uma vacina, como eu te disse, só 6 em 27 anos, conhecimento científico específico e bons trilhões de dólares em investimento. Então, o que se fez foi esses laboratórios, sem entrar no último detalhe concorrencial, mas eles, na realidade, se uniram. Vieram as startups, as biotechs, é um conjunto de tentativas de solução para pôr uma vacina em um ano. Então, isso é histórico. Uma vacina que passado pelo... Nunca ninguém abriu protocolo de nada para ninguém. A concorrência não abria protocolo de nada para ninguém. Pelo contrário, isso mudou no mundo. Isso o vírus ajudou a mudar no mundo. Inclusive, você passou rapidamente, existe sim, até o momento, uma colaboração desses laboratórios, que eu chamaria de humanitária, que são exatamente os preços de vacina. Essa não é a hora de ter lucro. Todos os laboratórios estão entrando com preços de maneira a facilitar essas compras pelos governos internacionais, diferentemente de outras circunstâncias em que você tem uma vacina ministrada numa situação de vida calma, né? Então, é um momento muito especial da história da indústria farmacêutica. Muito, porque no século XXI seria impensável. Nenhum de nós acho que teria a visão de conseguir prever uma crise como essas, né? Então, acreditem na ciência e se vacinem. Acreditem na Anvisa e se vacinem, porque o risco de vida de pessoas não vacinadas é muito alto neste vírus, com este vírus, muito. Essas seriam minhas palavras finais, encorajar as pessoas. A vacina é um compromisso social da Atena. Vou me vacinar, porque senão você vai se contagiar, a sua família, o seu colega de trabalho. Isso é um compromisso social nesta crise. Não é de um, é de todos. Eu não sei a lei, mas me parece uma coisa muito natural, né? É que, apesar do registro já dado pela Anvisa, e ele é histórico na América Latina, eu tenho certeza que clínicas não poderão comprar essa vacina antes que a população toda seja vacinada. Porque já estão falando, olha, mas já que a Anvisa deu autorização, clínicas podem importar e vacinar. E aí os ricos que sairiam beneficiados e o povão que se ferra, né? Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que depende do acordo do governo com a empresa para a vacinação no sistema público de saúde. Seria o mais lógico. E acho que deve ser isso que vai acontecer. Não é isso? Eu posso responder, Datena. Veja o seguinte, na data específica de hoje, só governos, por quê? Porque a oferta é minúscula. Por isso que eu vou sempre insistir que tem que ter vários fornecedores. Nós temos pressa de que as clínicas, sim, tenham, mas nós também temos pressa, nós somos indústria, nós também temos pressa de que essas linhas de produção na indústria, o trabalhador da agricultura, que se vacinem, porque nós precisamos produzir, precisamos ajudar esse país economicamente. Então, quanto mais fornecedores de vacina, mais rápido os governos chegam próximos à sua tarefa. Podemos fazer parceria entre governo e setores, governo e podemos tudo, mas o que se precisa é do produto. Sem o produto na mão, todo esse diálogo, infelizmente, não pode progredir. Enfim, estamos todos no mesmo barco.
Estamos numa arca de Noé, só que ao invés de bichos estamos nós no meio de um dilúvio, e se a barca bater em algum lugar, se furar em algum lugar, ela fura inteirinha, porque hoje com a globalização a Terra é um organismo altamente unitário, né? É um país, vamos dizer, um país sem fronteiras, é um grande planeta sem fronteiras para combater o vírus, é o que imaginava o John Lennon lá atrás. A senhora, muito obrigado, um ótimo dia, saúde. Agradeço. E tomara que os políticos muito brasileiros tenham juízo e acertem logo essa vacina para imunizar o povo brasileiro e outras também. Abraço grande à senhora, bom dia. Obrigada a todos vocês também. Um grande prazer, obrigada.